Amém, irmãos? Todos acharam? Podemos ficar em pé uma última vez para a leitura da palavra do nosso Deus. A palavra de Deus diz assim: na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Amém, misericórdia? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por lermos a Tua palavra nesta noite e que o Senhor mesmo nos instrua a partir da pregação da Tua palavra. Oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje o tema da nossa mensagem é a realidade da membresia da igreja. Hoje eu quero voltar a falar sobre igreja. Nós estamos estudando sobre esse tema, igreja, e nós já aprendemos muitas coisas a respeito da igreja, do que é uma igreja, o que uma igreja faz. E hoje eu quero ver com os irmãos, quero começar a ver com os irmãos uma introdução sobre esse tema, a realidade da membresia da igreja. E de forma necessária, o que nós começaremos a ver hoje é o seguinte: membresia de igreja, ou ser membro de uma igreja local, é algo bíblico? Você já parou para pensar sobre isso? Tem alguma importância se é algo bíblico ser membro de uma igreja local? Tem alguma importância, alguma necessidade nisso? É sobre isso que nós vamos ver a partir dessa noite, por algumas mensagens nos próximos domingos. Mas, até aqui, deixa eu lembrar você bem rapidinho de tudo que nós já vimos sobre igreja. Primeiro, nós vimos que a igreja é o povo de Deus que se reúne para adorar a Deus e também para ouvir Deus falar. Isso é a igreja, um povo reunido diante de Deus. Também nós vimos que essa igreja, ela é criada para a glória de Deus. A igreja existe primeiro para glorificar a Deus. A igreja também ela é voltada para a palavra de Deus e também guiada pelo Espírito Santo de Deus, ou direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós também vimos que Deus, Ele vê a sua igreja de variadas formas. Tratamos aqui sobre as imagens ou as figuras da igreja. São formas como o próprio Deus apresenta a sua igreja ao mundo. Por exemplo, nós vimos aqui sobre igreja como o povo de Deus, igreja como família de Deus, igreja como corpo de Cristo. E como eu disse a você, pelo menos o Novo Testamento lista pelo menos 16 imagens sobre a igreja que foi plantada ou edificada por Jesus. Também nós vimos que a igreja ela é única, ou una, ou unida. É assim que a igreja é, que a igreja vive. Vimos também que a igreja é santa. E a igreja também ela é apostólica, ou ela segue a tradição, os ensinos dos apóstolos. E por fim, nós vimos qual é o papel da igreja. O papel da igreja é evangelizar as pessoas. O papel da igreja é edificar-se mutuamente. O papel da igreja é adorar ou se reunir em culto para adorar a Deus. E o papel da igreja também é agir com compaixão e graça, como você teve a oportunidade hoje de agir. Então, hoje eu quero avançar um pouco mais na compreensão do que é uma igreja. E hoje nós vamos falar sobre esse tema
que é a membresia da igreja, ou os membros da igreja. E aqui eu começo, irmãos, fazendo algumas perguntas para os irmãos. Pensem sobre isso. Você é associado a alguma coisa? Ou você é filiado a alguma coisa? Por exemplo, um clube de futebol, ou um clube da sua cidade, um clube de recreação, ou você é filiado a algum sindicato, a alguma cooperativa, ou até mesmo a algum partido político. Bom, essas coisas elas existem. E sim, por mais que elas possam ter alguma semelhança com ser membro ou filiado a uma igreja local, irmão, certamente se diferencia muito mais do que se assemelha de uma igreja local. Porque ser membro de uma igreja local é diferente de ser membro ou filiado de qualquer outra coisa. Por exemplo, muitas dessas associações não estão preocupadas com você. Você se filia ao clube de recreação da sua cidade, por exemplo. Eles não estão preocupados com você. Não estão preocupados com a maneira como você vive. Não estão preocupados se você está passando bem ou está passando mal, se você está vivo ou morto. Não estão preocupados com isso. Na maioria dos casos, não estão preocupados nem mesmo se você é um membro assíduo ou não. Em muitos casos, basta você fazer apenas duas coisas, necessariamente, que você não vai ter nenhum tipo de problema. Por exemplo, em muitas dessas situações, se você paga uma mensalidade e você não destrói ou não deprava nenhum utensílio lá do clube, então você não vai ter nenhum problema. Então, se você é filiado ao clube de futebol ou ao clube da sua cidade, você paga a mensalidade em dia, você não vai ter problema nenhum. Se você não quebra nada lá, quando você vai participar, você também não tem problema nenhum. Agora, irmãos, ser membro de uma igreja realmente é algo que se diferencia disso, porque não se resume a coisa semelhante a essa. Porque uma igreja, você precisará ter muito mais compromisso. E se uma igreja vai cobrar muito mais de você, ser membro de uma igreja é algo que vai exigir muito mais coisas de você. Mas ao mesmo tempo é algo que vai dar muito mais vantagens para você. E é isso que eu quero pensar um pouco com os irmãos sobre membresia. Veja só, nos nossos dias, algumas perguntas são feitas com relação à membresia de igreja. Eu já fiquei sabendo que elas foram feitas a outras pessoas, outros pastores, e muitas delas também foram feitas a mim. Eu mesmo já ouvi muita gente ou perguntando isso, ou falando alguma coisa em relação a isso. Por exemplo, é preciso se filiar a uma igreja local como membro? Pastor, precisamos fazer isso? Outra pergunta: por que se filiar a uma igreja local como membro? Existe algum significado ou alguma importância nisso? Por exemplo, você aprendeu aqui que a igreja de Jesus, ela é, além de local, universal. Você lembra disso? A igreja de Jesus existe em todos os lugares desse mundo. A igreja de Jesus Cristo, você aprendeu também, ela é invisível. Por esse motivo e por outro motivo, que não se dá para saber necessariamente quem são, de forma necessária. Então, diante disso, pastor, se a igreja ela é universal, se a igreja ela é invisível, eu preciso me filiar a uma igreja local? Eu preciso me filiar à primeira igreja batista em Santo Hilário? Ou qualquer outra igreja que você conheça? Pois bem, irmãos, de fato, ser membro de uma igreja deveria ser algo muito mais importante do que fazer parte, por exemplo, do clube de futebol, ou do sindicato, ou do partido político. Não que você não possa fazer nada disso, não é isso.
Mas ser membro de uma igreja local é algo muito valioso. E é isso que eu quero compreender com você a partir dessa noite. Por isso eu quero muito a sua atenção, porque hoje eu quero responder essa pergunta necessariamente. É preciso ser filiado ou ser membro de uma igreja local? Pastor, aquele rol de membros, aquela lista de membros que nós temos, aquilo é tão somente uma tradição batista? Ou isso tem muito mais importância do que a gente imagina? Sim, tem muito mais importância do que a gente imagina. E esse texto que nós lemos aqui hoje mostra isso de forma muito clara, porque vai nos responder essa pergunta com todas as letras. Sim, é preciso, é importante, é necessário fazer parte ou se filiar a uma igreja local. E por quê? Porque membresia de igreja local é uma realidade no Novo Testamento. Isso já poderia ser o único motivo pelo qual nós precisaríamos meditar, entender. Essa resposta, ser uma realidade no Novo Testamento, já poderia bastar para nós. E como basta? Mas ao longo de alguns domingos nós vamos meditar ainda mais sobre coisas mais práticas, do porquê fazer parte de uma igreja, porquê é importante fazer parte de uma igreja local. Mas a resposta de hoje é sim, é preciso, não é opcional, é preciso fazer parte da membresia de uma igreja local, porque isso é uma realidade do Novo Testamento. Antes de entrarmos nesse texto, eu quero que você reflita sobre o seguinte: observe que em todo o Novo Testamento, a linguagem de todo o Novo Testamento é sempre uma linguagem direcionada a um povo específico, ou a um tipo de gente específico. Por exemplo, ou Jesus está falando com os seus discípulos, sejam eles de forma separados, como quando Jesus fala com Pedro ou com João, está falando com um de seus discípulos, um crente. Ou quando Jesus fala para os seus discípulos reunidos, como por exemplo nas ocasiões onde Jesus celebra ou participa da ceia do Senhor. Ou então Jesus está falando para um outro grupo de pessoas, os que não são discípulos. E aqui você pode lembrar de quando Jesus fala dos escribas e também dos fariseus. A linguagem do Novo Testamento, pelo menos, é sempre uma linguagem direcionada a um tipo de gente específico, um crente ou um não crente, ou a um grupo de pessoas específico, um grupo de crentes, uma igreja. A igreja de Jesus, no tempo de Jesus, os seus discípulos, os seus apóstolos. Outra coisa que você pode trazer à sua memória e refletir sobre isso, quando você lê as cartas de Paulo, sempre as falas de Paulo são falas direcionadas a um grupo específico de pessoas, não a uma cidade de forma geral. Paulo não escreveu uma carta à cidade de Corinto. Você não tem isso narrado nas Escrituras Sagradas. Paulo não escreveu uma carta à cidade de Tessalônica ou à cidade de Éfeso. Respondam, Paulo escreveu uma carta a quem? A igreja de Corinto, a igreja em Tessalônica, a igreja em Éfeso. Mas sim, irmãos, a todas essas igrejas. Perceba que na Bíblia, no Novo Testamento, a linguagem ou as falas são sempre direcionadas, especialmente falando das cartas, a igrejas. E é certo que nessas igrejas, lembre, igrejas locais, tinham membros filiados a essa igreja. Vamos ver isso aqui de forma bem clara. Mas eu quero que você olhe agora para o nosso texto. Coloca aí, Paulo, o verso 12 e o verso 13. Vamos analisar juntos esses dois textos. No verso 12, Paulo fala sobre os de fora. Perceba esses termos. Paulo vai falar sobre os de fora e os de dentro. Leia comigo de novo o verso 12. Olha só. Pois com que direito haveria eu de julgar quem? Mas será que vocês não devem julgar quem? Os de dentro. Então perceba que no verso 12 Paulo fala sobre os de fora
Paulo fala sobre os de dentro. Verso 13. Os de quem? Esses Deus julgará. Agora, expulsem o malfeitor de onde? Do meio de vocês. A pergunta, irmão, é simples. Fora e dentro de quê? De quê? Da cidade de Corinto? É isso que Paulo está falando? Da igreja de Corinto. Expulsem o mal ou o malfeitor do meio de quem? Do meio de vocês. Igreja em Corinto. Igreja local em Corinto. Nós iremos voltar a esse texto, eu quero ler na ocasião, todo o capítulo 5, quando nós formos falar sobre a pureza da igreja, ou melhor dizendo, a disciplina da igreja. Vamos usar exatamente o mesmo texto para falar sobre disciplina na igreja. E a pergunta da vez será: isso é bíblico? Esse texto também nos responde a mesma coisa. Outra coisa que nós podemos pensar é: por que Paulo escreveu várias cartas a várias igrejas em várias cidades? Por que Paulo não escreveu uma única carta, já que a igreja é universal, já que igreja existia em todos os lugares, até mesmo no tempo de Paulo, no mundo da época? Por que Paulo não escreveu uma única carta? E essa carta então seria endereçada a todas as igrejas que existiam na época. Por que Paulo escreve uma carta a Corinto, outra a Éfeso, outra à igreja de Tessalônica? Por quê? Por que Paulo não escreveu uma única carta que serviria para todos, necessariamente? E aqui eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, não ia falar sobre isso, mas coloca o verso 9 aí na tela, por favor. Olha só, irmãos, o quanto naquele tempo, tinha escritos ou ordenanças ou situações específicas para a igreja em Corinto. Olha o verso 9. Na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Vamos lá? Presta atenção aqui. Que carta é essa que nós estamos lendo aqui? 1 Coríntios. Quantas cartas nós temos no Novo Testamento de Paulo escrita a Corinto? 2. Nós estamos lendo qual? A primeira. Então vamos lá? Na outra carta que escrevi a vocês, na outra carta que já escrevi, Paulo está falando de qual carta? Não pode ser da segunda, porque não havia sido escrito. Paulo está falando de uma carta que provavelmente ele escreveu antes dessa. Então, se nós a tivéssemos, essa seria a segunda, essa que ele está citando aqui seria a primeira, e a que nós temos como segunda seria a terceira. Coloca aí a NVT, o mesmo texto. A NVT tem uma tradução bem mais clara do que essa. Foi quando lhes escrevi antes. Ficou claro isso? E aí, por que nós não temos acesso a essa carta que Paulo escreveu antes? Por que, pastor? Porque ela não está aqui. Prova de fé para você. Tarefinha de casa. Você tem duas opções. A primeira, ou alguém errou ao compilar a Bíblia, certo? Primeira opção. Vai para casa com essa opção e pense. Ou alguém errou ao compilar a palavra de Deus. Tudo que nós temos aqui hoje, você crê que a palavra de Deus é revelada. Amém? Você crê que ela é suficiente. Amém? Então, primeira opção. Ou alguém errou e esqueceu de pôr essa carta aqui, ou providência de Deus, Deus já viu que não seria necessário para nós ou para qualquer outra igreja do nosso tempo. Então você tem duas opções. Se quiser mandar para mim depois qual que você escolhe, mas dependendo da sua resposta, aí mostra muita fé ou nenhuma fé. Tá certo? Mas o que eu quero mostrar com isso para você? Que existia uma igreja, a igreja em Corinto, que Paulo escreveu uma carta muito direcionada, que sequer nós temos acesso a essa carta. Isso significa, irmãos, que certamente aquela igreja tinha problemas particulares que precisariam ser tratados. Tinham pecados, como o Mike está expondo aqui, sobre essa mesma carta, pecados particulares ou pecados que deveriam ser tratados. E que Paulo não precisaria escrever sobre a mesma coisa para outras igrejas. Você percebe, por exemplo, em outras cartas a outras igrejas, Paulo focando muito em um tipo de estudo
estudo, ou de conteúdo, de ensino. E em outras cartas, Paulo não preza muito por esse ensino. Por que isso? Porque aquela igreja local estava precisando desse ensino, desse conteúdo. Aquela membresia em especial estava precisando disso. E aquela outra, no momento, não estava. Algo muito simples. Você percebe no Novo Testamento algumas falas direcionadas a membros de igrejas. Por exemplo, você vê alguns membros recebendo elogios, como é o caso de Gaio, lá em 2 Pedro. E você vê no mesmo texto, outros membros da igreja recebendo, precisando de ser corrigido, como é o caso de Diótrefes. Leia 2 João, que você vai ver isso. João, o apóstolo, exortando o irmão e dando uma bronca nele ali, corrigindo o pecado do irmão e falando para outro irmão da mesma igreja, membros da mesma igreja, elogiando o outro irmão. Você vê Paulo também falando para receberem Onesíforo, e Paulo também falando para excluir a madrasta e o seu afilhado, aqui em 1 Coríntios capítulo 5, membros de igreja. Ou seja, membresia de igreja, ser membro de uma igreja local, é uma realidade em todo o Novo Testamento. Tudo isso são provas disso. O que nós precisamos entender aqui é que fazer parte de uma igreja local ou de uma comunidade de fé específica é algo natural em todo o Novo Testamento. Portanto, irmãos, essa conversa ou esse papo de não, eu sirvo a Deus, mas é em casa. Essa conversa de que você pode servir a Deus sem a realidade de uma igreja, irmãos, isso no mínimo é algo estranho às Escrituras Sagradas. Porque já vimos que igreja é um povo de Deus que se reúne. É um povo de Deus reunido diante de Deus, adorando a Deus e ouvindo as orientações do próprio Deus. Então, o termo que nós ouvimos muito hoje, não, eu sou crente, mas sou desigrejado, no mínimo, para jogar por baixo, isso é estranho ao Novo Testamento. Estranho. Outra coisa que eu quero pensar com você é a última. Eu devo participar da igreja ou ser membro de uma igreja porque a igreja salva. É por isso, pastor, que eu devo ser membro de uma igreja? Não, porque ser membro de igreja não salva ninguém. Isso precisa ficar muito claro no seu entendimento. Ou ninguém é salvo por se tornar membro de uma igreja. É os dois lados da mesma moeda. Veja só, ser membro de uma igreja, irmãos, é uma forma de você afirmar publicamente ou de forma externa que você é um crente em Jesus, portanto, que você é um salvo. É isso que ser membro de igreja vai significar. Eu não sou salvo por ser membro de uma igreja, ou passar para ser crente, ou passar por uma igreja, não me torna salvo. Mas os salvos, eles vivem e participam como igreja de Deus, como igreja edificada por Jesus. Os salvos fazem isso. Veja só, ser membro de uma igreja não salva, mas os salvos participam, obedecem a Jesus e são membros da igreja. Coloca aí Hebreus capítulo 10, o verso 25. Porque nesse texto, você conhece de cor, nós temos uma ordem, uma regra muito clara no Novo Testamento sobre como os crentes vivem. E diz assim a palavra de Deus: não deixem de quê? De congregar, como é costume de alguns. Primeira coisa, o texto está falando que existe uma realidade. Alguns congregam, outros não congregam. E a ordem é: não deixe de congregar. Hoje eu fui ler esse termo congregar, ou como pode estar na sua versão, reunir. E quando você traduz esse termo do grego, significa ser congregado, ou ser reunido a uma congregação. A ideia muito clara é de
ser ligado a um corpo específico, a uma membresia específica, a uma igreja específica. E a ordem é: não deixem de ser congregado, ou não deixem de ser reunido, não deixem de fazer parte. Não é tão somente não deixe de vir para o culto, não é, é mais profundo que isso. É não deixe de ser congregado. E agora, eu quero mostrar para você algumas questões que não fazem muito sentido quando você diz que é um crente, mas não é um congregado. Algumas coisas que não fazem sentido à luz da palavra de Deus, você pode não somente raciocinar sobre elas. E você vai ver, quando alguém diz: eu sou crente, eu sou um salvo, sou um seguidor de Jesus, sou um servo de Jesus, mas não participo da igreja ou como igreja, isso soa estranho, não faz muito sentido. Primeiro, se o membro negligencia ou se reunir ou congregar por muito tempo, por motivos fúteis, não quero, não acho importante, isso não é necessário, como ele pode dizer que é parte do povo de Deus, e que ama o povo de Deus, e até mesmo que ama a Deus? Vimos aqui que uma das imagens da igreja é a igreja como um povo de Deus. E esse povo de Deus, ele se reúne. Esse povo de Deus, você é adulto, vai estudar na próxima revista, uma lição que a revista se chama Uns aos Outros. Vai estudar lá o texto de Gálatas, Colossenses, não me lembro, mas é um momento daquela igreja onde o apóstolo Paulo viu necessidade de escrever aquilo várias vezes, sobre uns aos outros, o cuidado de uns para com os outros. Uma coisa que eu já quero chamar a sua atenção, para que você possa lembrar, quando você estiver estudando essa revista, a dificuldade que é você cumprir qualquer coisa que essa revista vai trazer sobre uns aos outros, se você não estiver inserido na membresia de uma igreja local. Para não dizer impossível de cumpri-las, você vai ver muita dificuldade de cumprir aquilo lá, se você não estiver inserido na membresia da igreja local. Mas você vai se lembrar disso. Voltando aqui, veja só, se ele não pode dizer que ama o povo de Deus, porque não se reúne com o povo de Deus, como pode dizer que ama a Deus? Como é que alguém que diz que é crente, mas não vê o congregar, o se ajuntar, o membrar a uma igreja local, como que ele pode dizer que ama o povo de Deus? Ou que é parte do povo de Deus? E até mesmo que ama o próprio Deus. Leia 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21, você vai perceber isso. Somos uma família, somos partes do mesmo corpo. Como eu falo que sou parte de um corpo, como você já aprendeu aqui, se eu não membro com esse corpo? É uma realidade das Escrituras Sagradas. Segundo, outra coisa que soa estranho, quando você diz que é crente sem igreja. Um membro que poderia frequentar a igreja regularmente e não faz, como os demais membros vão testemunhar de seus frutos. Como? Olha só, se isso não acontece, se não há testemunho de frutos por parte dos outros membros sobre você, preste atenção aqui, os demais membros da igreja e os líderes da igreja ou os pastores da igreja não têm mais condições de afirmar ou de testemunhar a fé ou até mesmo a verdadeira conversão desse membro ou dessa pessoa que se diz crente. Irmãos, preste atenção em uma coisa, entenda isso. Muitas vezes a maneira que nós temos de dizer que você é um crente de verdade é o fato de você participar de uma igreja. Muitas vezes a maneira como nós temos de testemunhar sobre a sua fé, sobre a sua conversão até, é o fato de você fazer parte da igreja local. Veja só, porque aqui nós percebemos e vimos você na comunhão dos santos, que é um mandamento do Novo Testamento. Aqui nós vimos você orar,
Nós vimos você cantar, vimos você ler a Bíblia, vimos você servir a Deus e também servir aos irmãos. Nós vimos você recebendo a mesma instrução ou a mesma palavra que os outros recebem. E no mínimo a gente pensa, essa pessoa está cumprindo essa palavra. Como nós vamos testemunhar da sua fé se você não é participante da vida da igreja local? Muitas vezes, irmãos, a maneira como um crente tem de falar que outra pessoa é crente é se essa outra pessoa participa da igreja local ou como igreja local. Veja só, outra coisa que eu quero pensar com você, no aspecto pastoral. Olha só que coisa interessante. Como um pastor poderá ser responsável pelo seu bem-estar espiritual se você não é um membro ativo, regular da igreja local? Coloca aí Hebreus capítulo 13, verso 17. E marque esse texto para você ter marcado na sua Bíblia. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois eles fazem o quê? Zelam da alma de vocês como quem devem ou deve prestar contas. Um dia eu vou prestar contas a Deus daquilo que eu proporcionei a você de forma espiritual, alimento, conteúdo da palavra de Deus, ensinamento correto. Pergunto a você que acha que ser membro de uma igreja local não é importante: como eu irei prestar contas sobre você diante de Deus? É impensável isso, é impossível isso, não faz sentido isso. Atos capítulo 20, o verso 28, um texto belo sobre isso na palavra de Deus. Atos 20, verso 28, olha só, palavra dirigida aos pastores, sobre o cuidado dos membros, dos crentes. Cuidem de vocês mesmos e de quem, irmãos? O qual o Espírito Santo os colocou como quê? Bispos ou presbíteros ou pastores. Para quê? Pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou como seu próprio sangue. Irmãos, hoje é dia do pastor. Pastorear. O pastor é chamado a pastorear o rebanho ao qual Deus o confiou. Eu sou chamado a pastorear esse rebanho que Deus me confiou. Eu sou chamado a pastorear cada um dos irmãos que fazem parte desta igreja. Eu não sou responsável espiritual pela vida da sua família, a não ser que toda a sua família seja parte da igreja, desta igreja. Eu não sou responsável espiritualmente sobre o bairro onde a nossa igreja está inserida. Eu não sou responsável pela vida espiritual da nossa cidade, ou do nosso estado, ou do nosso país. Nenhum pastor é responsável por isso. Pastor é responsável pela vida espiritual de quem? Da igreja de Deus, aquela igreja a qual Deus o confiou, a qual Deus colocou debaixo do seu pastoreio. Irmãos, isso precisa ficar claro no nosso entendimento. Pergunto de novo: como eu vou prestar contas diante de Deus de alguém que não é membro, ou não participa, ou não acha importante a vida como igreja? É impensável isso. Quarto, no aspecto da evangelização. Um membro que não vê importância em congregar prejudica até o testemunho evangelístico da igreja. Como? É você que não participa da igreja que vai falar para os outros que recebeu Jesus e que eles precisam encontrar Jesus, ou até mesmo que eles precisam ir para a igreja? Não faz sentido isso. E por fim, se os salvos devem congregar, se reunir, como é ordem, de forma regular, se os salvos fazem parte do povo de Deus e ama esse povo e se ajuda com esse povo para orar, para cantar, para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus,
se os salvos são pastoreados de perto, como vimos aqui agora, se os salvos dão testemunho uns dos outros, por conhecerem bem uns aos outros, será que insistir com alguém que não faz parte da igreja de forma regular, que essa pessoa é um salvo, será que não é enganar essa pessoa sobre a sua realidade espiritual e eterna? Pense sobre isso. Eu tenho certeza que você conhece alguém que é membro de uma outra igreja. Você conhece alguém assim? Puxa aquela pessoa que você sabe que é membro de outra igreja, mas que é um membro assíduo, participa daquela igreja. Talvez a sua mãe, o seu pai, outra pessoa da sua família, ou algum amigo seu. E aí, durante a semana vocês se encontram, ou vocês entram em contato e vocês conversam sobre o culto. Vocês conversam sobre a palavra que foi pregada, sobre as canções que foram cantadas. Você conversa sobre aquilo que o seu pastor falou, ensinou. E vocês trocam experiências vividas dentro da igreja local. Ela na sua igreja e você na sua. Essa pessoa, você pode testemunhar a respeito dela. E de alguma forma, nós temos, no mínimo, algumas pistas de que essa pessoa é salva. Por causa da convivência na igreja local. Por tudo isso que você, como salvo, que tem certeza da sua salvação, prova, participa, tem acesso. Ela também tem acesso na igreja dela. Agora, eu também tenho certeza que você conhece uma pessoa que já disse para você que aceitou Jesus, mas você jamais vê essa pessoa na comunidade local, no seio da igreja, vivendo tudo isso que é a ordenança do próprio Jesus Cristo para a vida da igreja. Você conhece alguém assim? Eu conheço pessoas assim. E talvez elas estejam até em uma vida totalmente depravada, mas porque elas dizem, não, eu aceitei a Jesus, eu sou crente, mas elas vivem uma vida de pecado, vivem uma vida que transgride a lei de Deus o tempo inteiro, não obedecem os mandamentos de Deus. Como nós podemos testemunhar dessa pessoa e dizer, ali está um salvo? Nós não temos nenhuma prova, porque, irmãos, uma coisa que você lê no Novo Testamento é que outras pessoas testificavam da salvação de outras pessoas, ou a igreja testemunhava e testificava da salvação de outras pessoas. Por exemplo, se não me falha a memória, Atos capítulo 19, você vai ler o apóstolo Paulo se encontrando com alguns discípulos, tendo uma conversa com ele, depois de uma conversa, impondo as mãos, e ali eles reconheceram que aqueles irmãos faziam parte da igreja, eram crentes de fato, de verdade, receberam de fato, de verdade, o Espírito Santo do Senhor. Pessoas testemunhando até mesmo sobre a salvação de outras pessoas. Como nós vamos fazer isso se não tem convívio com a igreja local? É algo sem sentido, é algo impensável. Perceba, algumas coisas que só fazem sentido quando você diz que é crente, se você estiver ligado a uma igreja local. Porque ali você vai ter pessoas que vão atestar, testemunhar sobre os seus frutos como crente, como um salvo. Sim, a igreja é um salvo, mas os salvos formam, se organizam e vivem como igrejas locais. Essa é a realidade do Novo Testamento. Então, irmãos, fazer parte de uma igreja local é sim uma realidade bíblica. Como diz, só por isso já deveríamos seguir esse mandamento, essa ordenança, essa instrução da palavra de Deus. E se é sim preciso ou necessário, nós vamos ver outras coisas mais a partir dos próximos domingos, coisas mais práticas, coisas mais palpáveis do porquê você deve ser membro de uma igreja local e participar ativamente da vida dessa igreja local. Por quê? Ter o seu nome escrito numa lista é algo muito importante, sim, mas necessariamente não significa dizer que você é membro da igreja.
O que de fato vai mostrar que você é membro da igreja? A sua participação na vida da igreja local. Por isso eu trago 3 coisas para você praticar. Primeiro, se junte a uma igreja local. Se você ainda não faz parte de uma igreja local, eu incentivo você, encorajo você, se junte a uma igreja o mais rápido possível. E por que não? Se junte à nossa igreja aqui no Santo Lar. Amém? Amém. Faça isso em nome de Jesus. Faça parte da membresia da igreja. Tem muita gente que tem medo, ou tem muita gente que tem receio de fazer parte da igreja. Ou ouça, tem muita gente que tão somente não quer compromisso com aquilo ou com os compromissos que ser membro de uma igreja traz também. Tem muita gente que não quer isso. Por isso diz, não é importante, não é necessário. Mas como vimos hoje, é uma realidade, por isso é preciso. Segundo, seja grato por esta igreja, por ter essa igreja para você participar. Agradeça a Deus pela primeira igreja batista em Santo Lar. Porque já pensou, se você estivesse inserido em uma localidade onde não tivesse uma igreja local para você membrar, para você congregar, para você se reunir, quantas pessoas, não por opção, mas por outras necessidades, outras situações, não podem cumprir isso aqui, e é lamentável isso, e Deus conhece o coração, mas muitas vezes nós podemos, temos acesso, mas não queremos. Agradeça ao Senhor pela vida da sua igreja, agradeça ao Senhor, e por fim se comprometa com a sua igreja, se comprometa com esta igreja. Esta é a sua igreja, esta é a igreja que você faz parte, é a igreja que você pertence. Então se comprometa com esta igreja, participe da vida da sua igreja, participe dos cultos, da EBD, das reuniões, de tudo aquilo que a sua igreja faz e promove. Participe da vida dos irmãos. Lá nessa revista você vai ver como que os crentes vivem uns aos outros. Participe da vida da sua igreja. Quero encorajar você a se comprometer com a vida da sua igreja. Irmãos, triste realidade, mas tem gente que não decide participar. Tem gente que não acha nada disso aqui importante, mas de alguma forma participa da igreja ou vem à igreja e muitas vezes reclama de tudo, fala mal de tudo, coloca defeito em tudo, mas nunca agradeceu pela vida da igreja e também não se compromete com a vida da igreja. Ser membro de igreja é algo muito importante, é algo muito valioso. Eu quero encorajar você nessa noite, além de ser um membro dessa igreja, participe ativamente da vida da igreja, porque é só dessa forma que você pode mostrar que é membro de uma igreja e ter ou participar de tudo isso aqui que nós vimos nessa noite. Vamos continuar vendo ao longo desse bloco. Então eu quero incentivar você a isso, e se assim todos nós fizermos, participarmos da vida da igreja, eu tenho certeza, Deus, que nós teremos uma igreja mais saudável e uma igreja melhor a cada dia. Amém? E que assim seja nessa igreja, em nome de Jesus. Vamos orar?